Nesta mensagem quero falar sobre a resposta final da fé. O livro de Abacuque tem uma frase central, que é: o justo viverá pela fé. E, portanto, aqui também gostaria de, seguindo esse raciocínio do tema central desta manhã, falar hoje à tarde, nesta manhã agora com vocês, sobre a resposta final da fé. Gostaria de convidá-los a lerem comigo o capítulo 1, verso 12 e 13 de Abacuque, Abacuque 1, 12 e 13, e logo na sequência, capítulo 3, verso 18. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Capítulo 3, versículo 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos orar. Queremos louvar a Ti, nosso Deus, pela Tua palavra e pedir a bênção do Senhor, a direção do Seu Espírito para esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Em 21 de fevereiro de 1952, Jim Elliot e seus amigos foram para o Equador com o propósito de evangelizar tribos indígenas. Elliot e 4 dos seus amigos missionários fizeram contato com uma tribo e pousaram o pequeno avião sobre a areia do rio, a praia do pequeno rio. Os planos deles foram frustrados quando eles marcaram o primeiro encontro presencial com os índios. Depois de vários contatos, voando por cima da aldeia, agora eles teriam um encontro, mas foi frustrado quando guerreiros desta tribo Huaorani vieram, atacaram os missionários, os mataram e os seus corpos foram depois encontrados no rio. A história é conhecida, vocês certamente já conhecem essa história. E eu gostaria de relacioná-la com esta frase do nosso tema, a resposta final da fé. Jim Elliot disse uma frase que ficou marcado na sua história: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Aquele que dá o que não pode reter, segurar a própria vida, para ganhar aquilo que não pode perder. Esta foi a resposta final da fé para Jim Elliot e seus companheiros? É claro que não. Com certeza não foi a resposta final. Esta ainda não era a resposta final. No caso de Abacuque, como é que esta resposta à experiência de Abacuque, aqui transcrita na presença de Deus, qual foi a resposta final? Gostaria de dizer algumas coisas sobre a vida desse homem. É praticamente um profeta desconhecido comparado com outros. O Abacuque não temos muita informação, quase nenhuma informação. O seu nome parece significar abraçar, que é uma palavra hebraica que está relacionada a esse termo. Quem era ele? Onde morava? Parece que morava em Jerusalém. Ou ele fez um hino para cantar no templo. Imaginamos que pudesse estar lá. Mas é uma identidade desconhecida. Nós não sabemos, não temos informações claras quem era Abacuque. Mas o que temos aqui é uma lição muito importante já nesse fato. Que este homem desconhecido é usado por Deus, Deus trata com ele, e Deus mostra que Deus quer tratar com seus filhos individualmente, quer responder a cada um individualmente. Deus quer dar resposta à nossa fé, a todo aquele que clama a Ele por fé. E por isso não são as grandes personalidades que estão em destaque no reino de Deus.
mas aquele que verdadeiramente o busca de todo o coração, que procura por ele, e como Abacuque, que na sua geração pode ser desconhecido, mas que no reino de Deus é muito bem conhecido, está na presença de Deus. E Deus trata com ele de forma tão especial que revela a ele os seus projetos, os seus planos, que o consola, que o fortalece e que mostra o resultado final, a resposta final da fé. E Abacuque chega ao final satisfeito, apesar de muito temeroso com tudo o que ele ouviu de Deus. Mas Deus podia partilhar com ele. E esse é um dos grandes ensinos aqui. Deus quer partilhar conosco, mas espera que a nossa fé seja suficientemente forte para que ele divida conosco o que podemos até dizer os seus dilemas, a sua obra no meio da humanidade, a sua dificuldade em tratar com o ser humano, em resgatar o ser humano. Para pensarmos na resposta final da fé, precisamos observar as características desta fé nesse contexto de Abacuque, a fé verdadeira. Pois somente a fé bíblica pode ter um final vitorioso, ter um final glorioso na presença de Deus. Olhamos então brevemente as características da fé verdadeira segundo Abacuque. Vamos ler capítulo 1, versículo 1 a 4, onde diz o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Veja que Abacuque está aqui no início, no versículo 13, ele está dizendo, por que me mostras a iniquidade? Por que me mostras tudo isso que está acontecendo em Judá? Ele, como um morador de Judá, Israel tinha sido levado já há 120 anos atrás, levado para o cativeiro. Ele está em Judá e o seu povo está corrompido e ele clama a Deus. E ele diz, por que o Senhor me faz ver tudo isso? Por que o Senhor tão poderoso, tão glorioso, não interfere na nossa condição? Mas veja que esta fé que ele demonstra aqui, quando olhamos para o versículo 12 e 13, a sua aproximação a Deus, quando ele chega diante de Deus, nós percebemos a primeira característica da verdadeira fé. O versículo 12 diz, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste, ó tu, ó rocha, e tu, ó rocha. Depois no verso 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Vemos aqui um aspecto interessante, a reverência com que ele chega. Ele chega numa reverência completa. Ele chama o Senhor de Senhor. Ele diz, meu Senhor, meu Deus. Ele diz, santo, meu santo. Ele diz, ó rocha. Ele repete mais vezes a palavra Senhor. Como quem diz, eu sou o teu servo. Tu és o meu Senhor. O que o Senhor fizer, eu aceito. A fé verdadeira é aquela que se dirige ao Senhor com esta qualidade de reverência. Não chega para reclamar de Deus como se Deus fosse o servo e eu fosse o Senhor. A dar ordens a eles e dizer, tu tens que fazer isso, porque tu prometeste, como muitos podem fazer uso desta forma. Mas a verdadeira fé vai se posicionar em profunda reverência. Eu imagino ele muito reverente, caído, prostrado, dizendo isso ao Senhor e dizendo, exaltando, glorificando o Senhor como Deus, como Senhor, como rocha, como santo. A fé verdadeira, numa segunda questão, ela é fundamentada na palavra de Deus. E, portanto, Abacuque havia recebido de Deus uma mensagem. Abacuque dirigiu o seu clamor a Deus, e depois que ele clamou a Deus, agora ele recebeu de Deus uma resposta, e esta resposta de Deus é base de fé. A fé sem a palavra de Deus não é fé verdadeira.
A fé precisa ser fundamentada nesta mensagem que Deus dá. Não sei como Abacuque recebeu, mas Deus oferecia sua mensagem naquela época por visões, sonhos, revelações. É claro que não vamos recorrer àquilo quando já temos isso. As pessoas que vão em busca daquilo, daquela forma de revelação primitiva, embora Deus possa, não estamos querendo limitar Deus. Deus é poderoso e pode fazer, mas a esta palavra é que vai julgar qualquer outra manifestação que possa ser dita como de Deus, porque este livro é agora a revelação máxima nesse tempo para a direção da nossa fé. Então, qual será o resultado final da fé? O resultado final da fé depende muito disso, de que nós tenhamos o nosso coração voltado para a voz de Deus, a palavra dele, porque a fé verdadeira se aproxima de Deus numa semelhança do que Abacuque se aproximou. A fé verdadeira aproxima-se assim, em profundo arrependimento ou sentimento de necessidade de Deus. E era isso que acontece com Abacuque. Ele se aproxima de Deus num profundo sentimento de dependência de Deus. Meu Senhor, meu Santo, minha rocha, Tu és o meu lugar onde me escondo. Este Abacuque, quando ele faz isso, ele está mostrando aquele princípio fundamental, indispensável. Quando o ser humano quer chegar a Deus, precisa chegar arrependido, contrito, necessitado, compreendendo que Deus é infinitamente maior do que a nossa capacidade de alcance do seu conhecimento, da sua glória e dos seus desígnios, da sua vontade perfeita. A fé que se aproxima com arrependimento. Uma terceira questão é a fé verdadeira combate e vence o medo. Quando Deus dá a primeira resposta a Abacuque e diz, eu vou trazer Babilônia para destruir Judá, Abacuque realmente sente um impacto tão forte. E ele descreve isso depois, no capítulo 3, ele diz que ele ficou trêmulo, ele ficou com os lábios trêmulos, seu corpo tremia, ele entrou numa condição terrível, medo, angústia, porque ele sabia que exército era esse. E também por não entender como é que Deus vai usar o ímpio, vai usar a Babilônia para disciplinar Judá. Nesse caso, Judá é melhor que a Babilônia. E esse confronto de tudo o que ele conhecia de Deus foi um choque tão grande que ele refere-se a isso no capítulo 3, dizendo que ele realmente sentiu profundamente. Quando você olha para o capítulo 3, o verso 2, ele dá uma informação, ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então ele pede, aviva a tua obra, Senhor. Mas já na sequência, no versículo 16 do capítulo 3, ele diz, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim, no dia da angústia. Nesse dia, agora ele cita, no dia da angústia eu descansarei. Ele encontra uma solução ali para aquele medo, para aquele pavor que apareceu. Eu não sei como você se comporta quando vem uma má notícia. Quando acontece uma situação como estamos vivendo agora com o vírus, com esse Covid-19, né? Como é que nós nos comportamos quando aparece algo de surpresa e ataca e nos impele a um sentimento talvez muito intenso de medo, de pavor? Que reação temos quando pensamos na fé, no sentido da resposta final da fé? É exatamente um momento como este, quando somos tomados de surpresa por uma notícia horrível. Mas então nós reagimos na presença de Deus porque estamos acostumados a chegar à presença dele. Possivelmente, se nós não estamos acostumados a falar com ele, nós não conseguiremos ter a reação de Abacuque. E Abacuque então consegue vencer esse primeiro momento, esse impacto. Isso também revela que somos humanos, que Deus está trabalhando com seres frágeis, com seres humanos frágeis.
Este Abacuque sentiu-se por um tempo, eu não sei se um dia, se 2 dias talvez, o seu corpo a tremer sem conseguir quase talvez andar. Até o momento em que a resposta da sua fé no Senhor o faz levantar. Esta é a realidade da fé de Abacuque. O bom resultado da fé depende da aceitação do coração humano. Nós encontramos aqui Abacuque no versículo 1, no capítulo 1, verso 12 e 13, quando ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo. Abacuque decide que ele vai aceitar o plano de Deus, mesmo quando não entende, mesmo quando para ele trazer Babilônia era totalmente contrário a todos os princípios que ele disse que tinha aprendido de Deus. Há momentos que parece que nós vamos nos encontrar assim também, como alguém que, afinal, eu já não sei mais, eu cria que Deus ia fazer isso e Deus fez daquela maneira. Então nós podemos ter uma situação semelhante. Ele faz a pergunta a Deus, ele aceitou que a calamidade vinha de Deus, e ele diz: tu designaste esta nação para juízo. Ele aceitou que Babilônia não estava vindo por força própria, mas por ação de Deus. É interessante notar que, a partir do momento que Deus diz a ele que ia trazer a Babilônia, ele não fala mais como Babilônia sendo um poder que vem por si mesmo. Ele diz: tu trazes, tu fazes isto. Tu vais trazer aquele ímpio lá para destruir a minha cidade, o meu povo. Quando olhamos para a situação atual, para esse vírus, para os problemas que temos, nós também devemos ter uma posição de fé. Nós também devemos decidir se acreditamos que Deus está no controle de tudo isso e que, se houver desemprego ou nós mesmos ficarmos doentes, nós vamos acreditar que esse Deus, o soberano, o santo, o justo, o Senhor, está no comando. A nossa fé poderá chegar a esse final que chegou a fé de Abacuque? Se tudo que tivermos em mãos for tomado, se tudo que nós confiamos for retirado, podíamos nós dizer: tu permitistes o Covid-19, esse vírus? Ó Senhor, ó Santo, justo, puro, rocha, ó minha rocha. E poderíamos nós correr para esta rocha e dizer: Senhor, eu, independente se não tenho mais trabalho, se não tenho mais nada em minhas prateleiras em casa, se estou realmente sem saber o que fazer, mas eu encontro em Ti, ó Santo, ó Senhor, ó rocha. Eu encontro em Ti o final da minha fé, a capacidade de depender de Ti. Aqui entra um grande problema também, que a fé confia quando não entende. E, por exemplo, Abacuque não entendeu como é que Deus vai usar aquele ímpio. Aqui entra uma situação que é muito conhecida como o paradoxo de Epicuro, aquele filósofo grego. É o dilema sobre o problema do mal. É o dilema lógico sobre o problema do mal. Afinal, se Deus é bom, se Deus é todo-poderoso, Deus é santo, por que Ele permite o mal? Este é o argumento dos ateus de hoje, na atualidade. Eles usam o mesmo desenvolver de Epicuro, aquele filósofo. Fundamenta-se no argumento de que, se Deus é todo-poderoso e é bom, então por que Ele permite os maus? Como pode existir um bom Deus, um Deus bom, se Ele permite o mal? Se Ele existe e é todo-poderoso. O Salmo 73 retrata a mesma ideia do filósofo grego, contudo, o final da fé daquele salmista é diferente do final da fé de Epicuro. Porque com isso, este Epicuro e os ateus negam a presença e o poder de Deus.
Mas o salmista, no Salmo 73, o texto diz que ele ficou sem entender por que os ímpios prosperam, e ele diz: eu quase perdi a fé. E depois há um momento naquele salmo que ele diz: até que, e ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e dei com o fim deles. Quando eu percebi o fim deles, que fim tem o ímpio, eu percebi o fim da fé, a finalidade e o privilégio de poder crer num Deus soberano, mesmo sem entender os seus desígnios completamente. Como pode Deus permitir isso na minha vida, eu posso dizer? O Jó responde: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. O Jó acabou por declarar o Deus Todo-Poderoso como soberano na sua vida, e mesmo quando ele perdeu todos os seus bens, quando ele perdeu os filhos, perdeu a família, ele disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Alguém pode até dizer: eu faço tudo o que está certo, e assim mesmo eu não recebo meu salário. Eu faço tudo da melhor forma, eu sou fiel, e assim mesmo eu adoeço. E aí outros vão citar: não, se somos fiéis não podemos adoecer. Mas Abacuque compreende que Deus pode permitir as adversidades e que no final a fé triunfa. Mesmo que esse final não seja mais terreno, seja um final na eternidade. Esse salmista, ele persistiu no seu conflito até chegar na presença de Deus. Abacuque também descreve o mesmo dilema, mas ele entrou no santuário de Deus pela fé, com reverência, sem entender os porquês, mas ele entrou e Deus deu a ele respostas. Já nos dirigimos ao Senhor assim, com esta reverência, com esse desejo de interceder pelos que estão adoecendo agora, pelos nossos governantes, pelos médicos, pela equipe de saúde, por todos aqueles que estão envolvidos mais diretamente no combate deste mal que aflige a humanidade nesses dias? E mesmo que você não entenda os porquês nessa situação toda, consegue chegar ao Senhor e consegue fazer o que Abacuque fez, com toda a reverência, ficar diante dele. Interessante que depois ele diz no capítulo 2, verso 1, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Ele iria esperar a resposta. Um ponto final nesse tema que vamos apresentar agora, onde está o final da fé, então. Se nós queremos triunfar, onde está o final da fé? Onde estava Abacuque e sua família quando Babilônia invadiu Jerusalém? Nós não temos a informação. Nós temos Jeremias, que deve ser contemporâneo de Abacuque, segundo o que podemos entender, e Jeremias estava no meio desse cenário todo. Onde estava Abacuque naquele dia? Quando roubaram todo o suprimento da cidade de Jerusalém, quando mataram sem piedade, quando levaram cativos. Mas a fé de Abacuque ensina-nos a olhar para o final. E no final ainda está o Senhor. O resultado espiritual é mais importante que o físico para a fé. Paulo, quando fala sobre isso, ele diz: se morremos, para o Senhor morremos. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Quer morramos ou vivamos, somos do Senhor. Então, o que é o final da fé? É estar com o Senhor, sem dúvida. Abacuque declara pessoalmente e publicamente a sua confiança em Deus. O capítulo 3, verso 17 a 19, são versículos que gostamos muito. Porque ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor
exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele chega a esse momento final no seu livro com um triunfo. O resultado final da fé para nós devia ser semelhante ao dele. E aqui está o Abacuque declarando a sua fé no Senhor, firmando os seus valores. E este homem estava realmente concentrado no projeto de Deus para a sua vida. Conhecer Deus é o alvo maior da fé. E no versículo 18 e 19 também fala que a sua fé na palavra de Deus foi o fundamento para o seu futuro incerto. O que diremos diante do Senhor sobre essa pandemia? Acredito que a maior lição prática que temos aqui para nós salvos é aprender que no meio dos nossos dilemas podemos vencer pela confiança no Senhor. Como será o fim da fé de Jim Elliot e seus companheiros? No ano 2000, eu estive numa conferência internacional em Buenos Aires. Conheci um homem grande, alto, velho já, muito forte, um índio. E depois fiquei sabendo que ele foi um dos que ajudou a matar Jim Elliot. Como será o final da fé para esse homem? Quando ele encontrar Jim Elliot na eternidade. Sem dúvida, meus queridos, o fim da fé está em Jesus Cristo e na sua obra redentora. Aquele homem vai encontrar como um homem perdoado e vai ser abraçado também por Jim Elliot. Porque o perdão de Cristo reconstruiu tudo que o pecado causou de mal. E ele o fez também, esse homem, esse indígena, reconhece a sua ignorância ao ter feito. Arrependeu-se perante Jesus. E por isso que o Senhor diz que naquele dia vai ter um encontro onde vai celebrar conosco a redenção. É por isso que ele diz, na última ceia, na primeira ceia, na última Páscoa, quando ele diz, eu desejei muito comer convosco, e depois diz, até que se cumpra no reino de meu Pai. Então, naquele dia, será lembrado isso. O final da fé de Jim Elliot. Embora tão duro e tão difícil aquele momento para ele, para a sua família que ficou, para as famílias dos que foram mortos. Mas a fé triunfa no final. A resposta final da fé está em Cristo. O lugar final da fé está na presença de Deus. Na comunhão de Deus. Que Ele quer nos ensinar agora esta comunhão. E eu gostaria de finalizar com um desafio. Que cada um de nós possamos dizer, eu quero, nesta semana. E aplique um ensino desse texto na sua vida. E nesse desejo de aproximar-se de Deus e atingir o objetivo de Deus na sua vida. O que é que podes fazer nessa semana? Talvez aproximar-se mais de Deus neste reconhecimento da sua glória. Talvez trazer perante Ele todos os teus recursos e dizer, ainda que, eu me gloriarei no Senhor. Ainda que eu perca isso, ainda que eu perca aquilo. O Senhor é a minha força. Que possas fazer uma aplicação na sua vida. E um dia chegaremos a esse lugar onde a fé tem o seu auge, o seu ponto máximo, o encontro no santuário de Deus eterno. Que Deus nos abençoe, vos abençoe nesta semana que estamos iniciando. Que Deus nos dê a graça de experimentar os privilégios da verdadeira fé. Amém.